As revoltas coloniais surgem principalmente no século XVIII, sem ideias separatistas. Os descontentamentos e as rebeliões são o resultado da contradição dos acontecimentos europeus e brasileiros. Enquanto na Europa surgem as ideias liberais e de limitação do poder real, como o iluminismo, por exemplo, no Brasil a opressão colonial cresce. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História do Brasil. A aula de hoje é sobre as revoltas coloniais. Vamos nos situar no tempo. Só lembrando uma coisa básica, o Brasil colônia se estendeu da chegada dos portugueses, 1500, até a proclamação da independência, 1822. Portanto, as revoltas coloniais estão situadas dentro dessa faixa de tempo, né? Nós vamos perceber que nessas revoltas se dividem em dois grupos, em dois blocos, as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Vamos ver cada uma delas primeiro. As revoltas nativistas estão situadas do século XVII ao início do século XVIII. E um outro dado importante nas revoltas nativistas é que elas reclamam de problemas locais. Problemas locais. Nativo, local. Nativo é o local, o habitante da região. Então, as revoltas nativistas, guarda bem isso, reclamam de problemas locais. E as separatistas, o próprio nome já está dizendo, né? Elas buscam a separação. Em que época que elas estão situadas? Se liga, é a época do iluminismo, lá no final do século XVIII, época da Revolução Francesa, e se estenderão até o início do século XIX na nossa história. Como já falamos, o separatismo é a ideia de separar o Brasil de Portugal. Por causa de quê? Macete, né? Ideia básica, opressão colonial. O Brasil era explorado por Portugal. Então nós vamos ver que em algumas áreas as críticas, as revoltas pedirão a separação da colônia da nossa metrópole. Vamos começar a ver cada uma das revoltas nativistas. A primeira delas chega a ser curiosa. É a aclamação de Amador Bueno, 1641. Se liga na época. 1641, um ano depois da restauração portuguesa. Vamos precisar relembrar de um conceito importante dessa época, chamada União Ibérica. O que é a União Ibérica? A União Ibérica foi aquele momento em que Portugal ficou sob domínio espanhol, e o Brasil também. Esse período durou de 1580 a 1640. Portanto, em 1640 ocorreu a restauração monárquica portuguesa. Só que a região de São Vicente, atual São Paulo, eles ficaram bastante livres, os colonos não tiveram muito controle espanhol. E essa liberdade, qual eles gostaram de desfrutar, acharam que iam ser prejudicados no momento da restauração. Bom, o que aconteceu então? Eles decidiram, os colonos, por um processo diferente. Resolveram escolher um habitante da região, um proprietário de terras, o Amador Bueno, para ser o novo rei. É por isso que nós chamamos de aclamação de Amador Bueno. Mas o Amador Bueno não queria ser rei. O Amador Bueno optou, ficou com medo, lógico, optou em aceitar que o novo rei seria o Dom João IV de Portugal. Ele teve que se refugiar num seminário com medo de morrer. E essa revolta acabou não durando muito, na medida em que o escolhido não quis ser rei. A segunda revolta que nós vamos estudar, também revolta nativista, lembra? Fala do problema local. A segunda revolta é a revolta de Beckman. Por que é a revolta de Beckman? Ela tem esse nome por causa dos irmãos Beckman, latifundiários que lideraram o movimento. Aonde que ocorre a revolta de Beckman? Ela está ocorrendo na região do Maranhão,
final do século XVII, 1684. Nessa revolta, é importante você estar percebendo o Brasil da época. Quando a gente pensa em Brasil colonial, é muito fácil você visualizar duas áreas que vão ser significativamente importantes. A primeira área é o litoral nordestino, que principalmente ali na região de Pernambuco. Século XVI e XVII predominavam. Era importante por causa de quê? Lembra? Por causa da economia açucareira. E quando chegávamos no século XVIII, a riqueza, a economia, se deslocou da decadência do Nordeste, crise da economia açucareira, para a região das Minas Gerais, região mineradora. Repare que eu falei, né, no litoral nordestino, Pernambuco, região de Minas Gerais. E o Maranhão? Como é que era o Maranhão nessa época? Lembra? O Maranhão é uma área empobrecida. Como ela era uma área empobrecida, o Maranhão tinha um sério problema de mão de obra. Vamos lembrar? Quem era a mão de obra predominante no Brasil colonial? Você falou para mim? Escravo. Exatamente, escravo africano. E o escravo custava barato? Não, o escravo não custava barato, não. O escravo custava caro, o latifundiário precisava de grana para comprar escravos. A opção barata que existia era escravizar o indígena. Isso mesmo. Lembra? O índio também foi escravizado no Brasil, principalmente em zonas mais pobres, como Maranhão e São Vicente. Acontece que o Maranhão, os latifundiários tinham um sério problema de mão de obra, por dois motivos. Existiam dois obstáculos, a saber, a Companhia do Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio da venda de escravos. Levava poucos escravos para a região e cobrava caro por isso. E o segundo obstáculo, à medida em que os latifundiários não tinham dinheiro para comprar o escravo africano, o negro africano, o segundo obstáculo foram os jesuítas, que dificultavam a escravização do índio. Os irmãos Beckmann, então, se revoltaram contra os jesuítas e a Companhia de Comércio do Maranhão. Eram dois irmãos, Manuel e Tomás Beckmann. Nessa revolta, eles agiram no sentido de expulsar os jesuítas e a Companhia de Comércio, e enquanto Manuel Beckmann liderava do Maranhão, o irmão dele, Tomás, viajou para Portugal. Dizem que ele foi meio que pedir desculpas para o rei, ao mesmo tempo que ele apresentava as ideias necessárias para que os maranhenses conseguissem mão de obra. Mas o governo português não gostou nada disso. Imagina, os jesuítas, Igreja Católica, grande aliados do rei no processo de colonização, e mais uma companhia de comércio, mercantilista, monopólio comercial, que visava levar lucros para a metrópole. Moral da história, o governo português, mandou prender esses líderes e sufocou o movimento. Os jesuítas retornaram tranquilamente para o Maranhão, enquanto que a Companhia de Comércio, que estava vacilando nessa questão de levar escravos, acabou sendo extinta. A terceira revolta nativista que nós vamos estudar é a Guerra dos Emboabas. Estamos nos referindo à região de Minas Gerais. Essa região, 1707, 1708, nessa época, os vicentinos, os paulistas, haviam chegado a ela e encontrado ouro. Encontraram ouro e tentaram garantir só para si essa exploração mineradora. Mas quando a notícia correu pelo Brasil, outras pessoas começaram a migrar para lá. Quando chegou à Europa, começaram também a vir imigrantes em busca da chamada febre do ouro. Os vicentinos ficaram muito chateados com isso. Eles queriam o quê? Eles queriam só para si a exploração dos metais preciosos. Então, os vicentinos lutaram contra esses forasteiros, contra os estrangeiros. Acontece que os estrangeiros, os forasteiros, chegavam com escravos, chegavam com mais grana, eles tinham mais poder, de forma que os vicentinos não foram capazes de garantir o controle da região para si. Inclusive,
existe um episódio, né, que é uma história triste da nossa história, que ficou conhecido como Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? Quando os vicentinos já tinham negociado a paz com os forasteiros, né, esses forasteiros já podiam explorar as minas, os vicentinos foram traídos, foram enganados e cerca de 300 deles foram massacrados após abaixarem as armas. Essa foi a terceira revolta colonial, a terceira revolta nativista. E qual foi a quarta revolta? A quarta revolta é a Guerra dos Mascates. Se liga que mascate é comerciante, ok? Bom, ela ocorre aonde essa revolta? Essa é uma revolta que vai estar em Pernambuco. Estará levando ao choque duas áreas de Pernambuco, Olinda e Recife. Vamos compreender cada uma delas? A cidade de Olinda, ela era a vila, ela era o centro político. E toda a vila ganhava o direito de ter uma Câmara Municipal. Você já deve ter visto isso na aula de economia açucareira. A Câmara Municipal, ela era controlada pelos homens bons. Lembra disso? Isso mesmo. Você está lembrando? Os latifundiários, os senhores de engenho, eles eram que tinham o poder local e controlavam a vila de Olinda. E quanto a Recife? Recife não tinha categoria de vila. Recife era a região portuária onde se encontravam os comerciantes luso-brasileiros, portugueses e brasileiros, chamados de mascates. Recife era mais ou menos como se fosse um bairro de Olinda. E os latifundiários olindenses exploravam essa região portuária. O grande problema é que quando Olinda entrou em decadência, né, em que época? Na segunda metade do século XVII, decadência da economia açucareira, Olinda entrou em decadência, esses senhores de engenho, esses latifundiários olindenses, passaram por situação econômica grave. Enquanto na região portuária, os mascates continuaram fazendo negócios e eles prosperaram. Os mascates, comerciantes, chegaram inclusive a emprestar dinheiro para os latifundiários de Olinda. E esses mascates enriquecidos decidiram então pelo quê? Decidiram criar uma vila em Recife. Para isso, eles precisavam de uma Câmara Municipal. Era muito comum, naquela época, né, como símbolo, né, da Câmara Municipal, estabelecer um pelourinho. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, o famoso pelourinho lá em Salvador. Né? Era um símbolo de um status que você ia se tornar vila. E os habitantes de Recife, né, os comerciantes de Recife, montaram o pelourinho, vamos montar a Câmara Municipal. Mas acontece que os olindenses não gostaram nada da ideia. Chegaram a invadir Recife e derrubar o pelourinho. Mas os mascates enriquecidos naquele momento, comparado, né, não era uma região muito rica, mas estava decadência açucareira, mas o porto tinha mais progresso do que a região latifundiária, o que vai fazer com que haja a reação dos comerciantes e o governo português acabou atendendo aos anseios de Recife. Conclusão, Recife e Olinda separam-se, ambos serão vilas e Recife adquiriu a sua Câmara Municipal. E aí, a quinta e última revolta nativista que vamos estudar é a revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta, ela está situada novamente em Minas Gerais. Minas Gerais teve duas revoltas, Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. Também alguns autores chamam de revolta de Vila Rica. A revolta de Filipe dos Santos, ela está ligada às Minas Gerais. Filipe dos Santos era minerador. Se liga então no processo de exploração que Minas Gerais sofria. Você sabe que o Brasil era uma colônia de exploração.